Boa noite, companheiros, convidados e visitantes. Vou convidar o Stanley a compor a minha mesa. E José Augusto. José Augusto. Carlos. Está aberta mais uma reunião, hoje, 29/7/2021, todos de pé, para saudar nosso pavilhão nacional. Ainda de pé, solicita ao companheiro Carlos Alberto que faça a oração rotária. Boa noite a todos, companheiros, convidados, visitantes. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, do enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar e um ideal para transmitir. Amém. Assim seja. Assim seja. Obrigado, Carlos. Convido o secretário Henrique Andrade. Boa noite a todos. Secretaria, nada a registrar. Solicita agora o Júlio de Freitas para fazer a apresentação protocolar. Boa noite, companheiros presentes, companheiros de forma virtual. Nós estamos, nesse momento, com a nossa palestrante online, a querida Paloma Raquel de Almeida, que vai fazer a palestra sobre o papel dos homens no enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós temos alguns convidados, eu tenho os nomes de alguns, mas eu não sei especificamente de onde são e de quem são convidados. Mas, quando eu terminar o protocolo, eu gostaria que vocês, por favor, se identificassem, por favor, dissessem de onde são. Se faltar alguém, provavelmente pode ter entrado antes de eu começar o protocolo, então eu solicito que vocês se apresentem. Bom, nós temos Luciano Viana, que é do Rotaract, creio que estou certo, convidado do clube, do companheiro Pedro. Nós temos o companheiro Argemiro Leite, mais uma vez, eu creio que é a terceira vez que o nosso companheiro Argemiro participa da nossa reunião, é um prazer recebê-lo. A companheira Lucineide, da Casa da Amizade, e esposa do companheiro Nogueira, que está online hoje. Lucas Fernandes, que é do Rotaract, convidado de Pedro e do clube. Tiago Falcão, que é guarda municipal, também convidado de Pedro Caetano. Fátima Almeida, que eu não tenho identificação. Alexandra França, também sem identificação. Amanda Souza, que é do Rotaract, convidada do companheiro Pedro e do clube. Maria Ialane, eu creio que seja assim. E Jaime, ambos sem identificação. Solicito uma saudação rotária. Entrou mais alguém ali, né? Leonardo Oliveira, que é amigo do... companheiro Pedro, se puder anotar o nome do Leonardo. Companheiros, sejam muito bem-vindos. A forma virtual é uma forma de nos aproximarmos. Nós ainda estamos nos acostumando com isso. Nós podemos perder um pouco do calor humano, mas certamente não perdemos a oportunidade de conversar com vocês e de dividirmos as ações de Rotary.
Por favor, com o companheira Fátima Almeida. De onde é, companheira? Eu creio que o seu microfone não está ligado. Alexandra França, de onde você é, querida? Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Alexandra França, eu sou de Pernambuco, mas moro aqui no estado do Pará. Por favor, pode repetir, eu só entendi que você é do estado do Pará. Não, eu sou de Pernambuco, mas estou morando no estado do Pará. Certo. Seja bem-vinda à nossa reunião. Você é rotariana? Não, eu fui convidada porque nós estamos implantando um serviço aqui no município e o tema é bem relevante, então uma colega me convidou para participar. Coisa boa. Seja bem-vinda. O nosso clube estará sempre aberto para as nossas reuniões virtuais e certamente você sempre será bem-vinda. Mais alguém Eu muito agradeço. Eu que agradeço. Mais alguém quer identificar-se? Muito boa noite a todos e todas. Estou como convidado da palestrante Paloma Almeida. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Meu estimado diretor de protocolo, só repetindo da minha apresentação, sou Argemiro Leite, do Rotary Clube de Arco Verde. E, de fato, você acertou, porque é a terceira vez que eu estou participando. Seja bem-vindo, companheiro Argemiro. Muito obrigado. Mais alguém? Boa noite, está me ouvindo? Perfeitamente. Sou Jaime, sou convidado de Henrique Andrade, viu? Faço parte aí dos projetos 1 quilo a mais e ele me convidou hoje para poder participar hoje. Eu sou o Júlio, agradeço a você pela última colaboração. A pessoa que necessitava daquele benefício recebeu e manda agradecer. É muito bom vê-lo em nossa reunião, querido Jaime. Tá bom, Júlia. Estamos à disposição, viu? Muito obrigado. Companheiro presidente, eu creio que devo encerrar agora o protocolo, talvez um pouco demorado, mas dá para notar que estamos muito bem assistidos. Uma saudação rotária a todos. Palavra, presidente. Obrigado, Júlio. Na sequência, eu solicito ao companheiro Almir que faça a informação rotária. Boa noite a todos os companheiros presenciais, convidados e visitantes. Com grande satisfação que trago uma informação sobre algumas dúvidas que muitas vezes são explícitas até através de alguns companheiros novos, sobre um título chamado Paul Harris. O que é esse título e quando foi criado? O título Paul Harris é um título que dá homenagem ao nosso fundador, Paul Pense Harris. E esse título foi criado em 1957 para demonstrar o apreço e motivar contribuições substanciais ao programa, hoje conhecido como Bolsas Educacionais. Bom, qualquer clube de Rotary no mundo, para fazer a aquisição desse título, ele faz uma contribuição de $1.000 para a Fundação Rotária. Essa contribuição, ela vem a fortalecer as ações no mundo inteiro para as comunidades. E para reconhecer essa contribuição, o Rotary Internacional, ele dava um certificado, um PIN, e antigamente dava uma medalha também. Hoje é só o PIN e o certificado. Mas é de grande importância. É um título mais alto reconhecimento no âmbito rotário. Então, o Rotary pode doar um título desse para qualquer pessoa, seja rotariana ou não. Basta ter tido serviços prestados à comunidade
ou ao próprio Rotary. Então, a informação rotária é só, meu companheiro, passar para o presidente. Obrigado, Almir. Convido para falar a respeito da tesouraria a companheira Ana Lúcia. Boa noite a todos. A tesouraria tem a informar que temos a per capita do Rotary Internacional, que tem vencimento agora em julho, podendo ser paga em agosto e setembro. Então, nossa prioridade nesses meses será o pagamento da per capita. Obrigado, Ana. Bem, dando sequência, eu vou entrar no tempo da presidência. Hoje completamos nosso primeiro mês na gestão. Agradeço a todos vocês pela dedicação que vem desempenhando através de suas responsabilidades sobre cada comissão. Espero que, neste próximo mês de agosto, passamos a avançar mais através de um novo, avançar mais e através de novos projetos e ações sociais. Outro ponto foi a respeito da semana passada. Foi decidido, a semana passada, fizemos uma comissão jurídica, no qual, para fazer a alteração da nossa ata. Quem estão dentro dessa comissão? Companheiro Avelino, o Henrique César, o Nogueira, o Henrique Andrade. Creio que na próxima semana a gente teremos alguma novidade sobre sobre a alteração da nossa ata. Outro ponto também a respeito do banco de dados de cadeira de roda. Esse ano tivemos muita dificuldade com a questão da doença, né, da pandemia. Então, os eventos, né, que o projeto é empenhado dentro dos LACRE, né, seria o LACRE do bem, não tiveram muito êxito, mas graças a Deus, com o empenho do companheiro aí, Henrique, e todos que se dedicaram, este mês tivemos uma grande arrecadação, e no qual vamos passar a direcionar esse valor à compra de cadeiras de rodas. Ainda no tempo da presidência, na gestão da governadora do distrito 4.500, Oneide Bessas de Queiroz, a gestão dela 2017-2018, os companheiros Almir Leite, Henrique Andrade, foram beneficiados com o título Paul Harris. Na ocasião, foram entregues somente os PIN. E hoje, estamos oficializando com o devido certificado aos beneficiados. Vou convidar os mesmos e, antes disso, vou solicitar ao Josilei e ao Pedro para fazer essa entrega dos títulos, ao Henrique e o Almir. Boa noite. É um prazer entregar esse título aqui ao meu companheiro. A Fundação Rotária do Rotary Internacional confere a Henrique Emanuel de Andrade o título de Companheiro Paul Harris, em reconhecimento à prestação de tangíveis e significantes serviços com o objetivo de fomentar a compreensão e as relações amistosas entre os povos do mundo. João F. German e Sheikh Menta, presidente do Rotary Internacional. Companheiro, parabéns.
Boa noite a todos, a nossa palestrante Paloma Almeida, a todos os nossos convidados, ao meu companheiro de trabalho da Patrulha Educativa, Tiago Falcão, ao nosso presidente, a todos os membros aqui do nosso clube. Para vocês também saberem, essa pessoa aqui que eu vou falar sobre ele agora, aqui que eu vou entregar, é o meu padrinho de Rotary, né? A pessoa que eu tive primeiro contato em relação à Rotary. Então, é um imenso prazer fazer essa entrega aqui. Então, a Fundação Rotária do Rotary Internacional confere a Almir Bezerra Leite o título de companheiro Paul Harris, em reconhecimento à prestação de tangíveis e significantes serviços com o objetivo de fomentar a compreensão e as relações amistosas entre os povos do mundo. Parabéns, companheiro. Quebrar o protocolo também. Bem, dando sequência em nossa reunião, eu vou solicitar a Ana Lúcia que faça a apresentação curricular da palestrante, da Paloma. Boa noite de novo. Hoje teremos o prazer de receber Paloma Raquel de Almeida. Ela é gerente de enfrentamento à violência contra as mulheres da Secretaria de Políticas para Mulheres na Prefeitura de Caruaru. Também é advogada, graduada pela ACES em 2008, especializada em Direito Público pela UCDB, especializada em Ciências Criminais pela ACES UNITA, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco, também é professora universitária da Uninasal e é membro da equipe da revista Debates Insubmissos. Hoje, ela fará a palestra com o tema Papel dos Homens no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Obrigado, Ana Lúcia. Paloma, pode ficar à vontade de iniciar. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de saudar ao presidente Aldrin, saudar também a Pedro Caetano, em nome do qual me foi feito o convite para estar com o Rotary Clube Caruaru Sul na noite de hoje. Saudar a todas as companheiras e companheiros que estão nos acompanhando também online, nesse formato remoto. Saudar especialmente alguns convidados e convidadas que aqui estão, como Lucineide, Falcão, Leonardo Oliveira, Maria Alane, Fátima Almeida e Alexandra. Então, é uma honra para nós da Secretaria de Políticas para Mulheres do município de Caruaru estarmos presentes na reunião da noite de hoje. Esse trabalho relativo ao enfrentamento à violência contra as mulheres no município de Caruaru, ele é realizado de forma diuturna, cotidiana, e tanto Pedro quanto Falcão acompanham esse trabalho realizado por nós, já passaram por formações em outros momentos, e são grandes parceiros da Prefeitura Municipal de Caruaru, por meio também dessa parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres, nessa parceria que a Patrulha Educativa também assume um compromisso de tratar do tema do enfrentamento à violência contra as mulheres junto às escolas, nas ruas e em todas as oportunidades em que a equipe da Patrulha Educativa, que é uma patrulha muito engajada no nosso município, tem a oportunidade.
Eu gostaria também de pedir um retorno para vocês em relação a projetar. Eu vou projetar alguns slides aqui e gostaria que alguém me desse um retorno sobre se está projetando certinho. Vocês conseguem ver os slides? Sim, Paloma, está ótimo. Obrigada, Lucineide. Eu vou tentar ampliar aqui a tela também. Pronto, porque agora dá para a gente ver direitinho. Então, vamos iniciar. O tema da palestra que foi solicitada foi justamente o papel dos homens no enfrentamento à violência contra as mulheres. Por que é importante nós falarmos sobre o papel dos homens no enfrentamento à violência contra as mulheres? Eu peço a Pedro e a Ana Lúcia também que me sinalizem a questão do tempo. Eu acredito que Pedro tinha me falado em torno de 30, 40 minutos, mas caso se encerrem antes, vocês podem sinalizar também. Então, quando a gente fala sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres, a gente está falando sobre um projeto de construção de uma nova sociedade que vai requerer o engajamento e o comprometimento não apenas das mulheres, mas também dos homens, por todos os motivos que nós vamos estudar e trabalhar na noite de hoje. Como foi apresentado no meu currículo, eu sou advogada, sou mestre em Educação Contemporânea, sou professora de Direito Penal, atualmente na Uninasal Caruaru, e estou ocupando o cargo de gerente de enfrentamento à violência contra as mulheres da Prefeitura Municipal de Caruaru. A Secretaria de Políticas para Mulheres, ela funciona na Rua Padre Rolim, número 40, próximo ao Colégio Estadual, e aí estão alguns dos nossos telefones. É importante a gente saber que Caruaru conta com uma Secretaria de Políticas para Mulheres, que atualmente ela tem autonomia para realizar as suas ações, né? Essa Secretaria de Políticas para Mulheres realiza um número muito intenso de atividades. Agora, em agosto, por exemplo, nós estamos entrando no mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Acabamos de sair da Semana da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, as atividades que são realizadas pela Secretaria, elas são bem diversas. Eu vou apresentar para os senhores e as senhoras algumas e desde já nos colocamos à disposição para que, em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco posteriormente e, inclusive, indicar nomes de mulheres ou buscar saber mais informações sobre esses projetos, programas e ações que eu vou apresentar rapidamente. Nós temos o programa Qualifica Caruaru, que é um programa da Prefeitura e dentro do qual a Secretaria de Políticas para Mulheres realiza o Mulher que Faz. O Mulher que Faz são cursos de qualificação profissional voltados especificamente para mulheres. Nós já tivemos a oportunidade de ter cursos de longa duração de hortamandala, de corte de cabelo com especificidade em cabelo afro, mecânica de máquinas de costura, mecânica de motos, enfim, são vários cursos que são ofertados para as mulheres de forma gratuita e que ao final elas saem com um kit, porque o objetivo é justamente que elas tenham a autonomia e a possibilidade de já, ao terminar o curso, iniciar o desenvolvimento de uma atividade econômica, independentemente de estar vinculada a um empregador necessariamente. Isso é muito importante porque, como foi publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública há mais ou menos umas 3 semanas, um dos principais fatores apontados pelas mulheres para os casos de violência que elas sofreram nos seus lares foi justamente a questão relacionada a como a autonomia econômica delas ficou afetada durante a pandemia. Então, mulheres que estão neste momento em que nós estamos aqui assistindo a palestra, elas estão sendo agredidas por seus companheiros, elas não conseguem romper o chamado ciclo de violência que nós vamos apresentar na noite de hoje, porque
muitas vezes elas perderam os seus empregos, elas tiveram uma diminuição de renda significativa, elas foram as mais afetadas pela pandemia e, inclusive, quando se tem filhos menores de idade, essa situação e essa exposição à vulnerabilidade é ainda maior. Então, naqueles lares onde os homens são os únicos detentores da renda financeira da família, as mulheres ficam numa situação de vulnerabilidade ainda maior, porque diante de violências sofridas, elas não conseguem pedir ajuda, elas não conseguem outras alternativas por si sós. Então, o trabalho da Secretaria de Políticas para Mulheres é justamente mostrar a essas vítimas de violência que sim, elas têm alternativa, elas têm equipamentos no município que estão dispostos e com portas abertas para recebê-las. Nós temos o projeto Qualidade de Vida no Campo, que leva mulheres da zona rural para desenvolverem atividades físicas junto à Uninasal Caruaru, é uma parceria. O Maria da Penha vai às escolas, que nós vamos às escolas conversar com crianças e adolescentes, nas turmas de educação para jovens e adultos também, sobre as questões relacionadas à violência doméstica e familiar. Nós também temos o Maria da Penha vai às instituições religiosas, que a gente também disponibiliza caso as senhoras e os senhores façam parte de instituições religiosas ou integrem escolas que tenham o interesse em receber as nossas palestras, nós estamos nos colocando à disposição. O projeto Mulheres Empreendedoras, pelo qual a gente realiza formações continuadas, então amanhã, pela manhã, nós vamos estar realizando uma palestra sobre técnicas de venda. Todas essas mulheres que fazem parte do projeto Mulher Empreendedora, elas participam das feiras que nós realizamos. Durante a pandemia foram realizadas feiras tanto online quanto presenciais. Nesse momento, nós estamos com uma loja ao lado da loja Marisa, lá no Caruaru Shopping, que foi uma parceria com o Caruaru Shopping para possibilitar que essas mulheres artesãs que não têm condições financeiras de ter um espaço próprio possam comercializar os seus produtos. Então, nós estamos lá com tanto uma exposição de obras de arte ainda relacionada ao tema da mulher negra, latino-americana e caribenha, com obras que remetem à ancestralidade e às mulheres negras, como também com produtos artesanais, como mulheres artesãs do Alto do Moura, mulheres que são do ramo da culinária e outras artes do artesanato também. Algumas campanhas que são realizadas pela Secretaria de Políticas para Mulheres, nós temos os 21 dias de ativismo, que vão do dia 20 de novembro até o dia 10 de dezembro. Mundialmente, essa campanha ela é intitulada 16 dias de ativismo, mas no Brasil são 21 dias, porque nós iniciamos no dia 20 de novembro, em alusão ao Dia da Consciência Negra. Então, no Brasil, a pauta do enfrentamento à violência, ele vem engajado com a pauta antirracista, porque as mulheres negras, estatisticamente, são as mulheres mais atingidas pela violência no nosso país. Temos também a campanha 30 Dias Conhecendo os Direitos das Mulheres, que vai de 10 de novembro a 10 de dezembro. Campanha do Dia Laranja, todo dia 25, nós aderimos à campanha da ONU, que recomendou que todo dia 25 os estados realizassem ações específicas de enfrentamento à violência. A Secretaria de Políticas para Mulheres, agora em 2021, tem abordado o dia 25 por meio de palestras online, em que em cada uma nós trazemos um tipo específico de violência, trazemos temas atuais para o debate junto à sociedade, a campanha de enfrentamento ao racismo, a campanha contra a importunação sexual, que é intitulada Não é Não, e que aqui em Caruaru a gente leva não apenas nas prévias carnavalescas, mas também em São João, Semana Santa, Motofest e grandes festas. Então, nessas festas, nós estamos com a presença de cartazes, de leques e de adesivos, divulgando os telefones úteis no enfrentamento à violência contra as mulheres, especialmente divulgando que a importunação sexual é crime, ou seja, apalpar, beijar,
tocar o corpo de uma mulher em locais de cunho sexual e sem o consentimento dela é crime apenado de 1 a 5 anos. Então, a gente leva essas informações para os contextos de festas também. A gente realiza a campanha de divulgação da Lei Parada Segura, que foi já um momento em que a gente teve a parceria da Patrulha Educativa, junto com Pedro Falcão e os demais componentes da Patrulha Educativa, em que nós divulgamos nas paradas de ônibus a lei que assegura que as mulheres podem pedir para saltar do ônibus fora das paradas a partir das 20 horas. E aí a gente leva nessas campanhas os telefones também das ouvidorias das empresas, a fim de que a população saiba para onde ligar e denunciar caso seja pedido a parada fora do local assinalado e seja recusado. Óbvio que devem ser respeitadas as legislações de trânsito, ou seja, não pode parar num cruzamento, num local proibido, mas fora disso é sim uma legislação que está vigente no nosso município. Nós já falamos de algumas ações e agora a gente fala um pouquinho sobre a importância de momentos como esse. Bem, por que é que a gente está aqui hoje, né? Eu teria tantas pautas que o Rotary poderia estar debatendo, mas é muito importante esse engajamento dos homens do Rotary e das mulheres do Rotary também, a fim de que haja um processo de reeducação para a compreensão de que nós crescemos numa sociedade em que a violência contra as mulheres ela foi naturalizada. Então, aquela famosa frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, ela foi utilizada durante muitos e muitos anos para respaldar um comportamento agressivo e violador de direitos, que retirava e retira ainda hoje das mulheres o seu status de humanidade. Então, as mulheres elas vieram sendo tratadas ao longo dos anos como seres humanos inferiores, e quando elas pediam ajuda de familiares ou às vezes do próprio Estado, chegando nas delegacias, elas ouviam e ainda ouvem algumas piadas que vão descredibilizar a sua palavra e minimizar a dor que elas sofrem. Então, a Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, ela vai dizer que o enfrentamento à violência contra as mulheres deve ser realizado não apenas depois da violência ter acontecido, mas deve acontecer antes, de uma maneira preventiva e educativa. É por isso que eu estou aqui hoje com vocês, para que a gente reaprenda ou a gente repense relações que nós tivemos ao longo das nossas vidas e talvez até relações atuais. Se nós não nos comprometermos individualmente com a mudança do nosso próprio comportamento, falar para as outras pessoas vai ser em vão, né? Então não adianta a gente discursar, porque o discurso é muito bonito, mas esse discurso ele precisa vir aliado à prática. E essa prática ela só vai acontecer se a gente começar a revisitar as experiências que a gente teve ao longo da nossa vida e a se questionar se em algum momento a gente violou o direito de alguma outra pessoa ou se a gente viu algum direito nosso violado. Para o objetivo da noite de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as masculinidades. Existe uma ideia de masculinidade que ela é forjada na sociedade e que vai colocar os homens dentro de determinados padrões. Hoje, dentro dos estudos de gênero, dentro dos feminismos, dentro dos estudos que são realizados pelos próprios homens e pelas mulheres, engajadas nesse processo de transformação da sociedade, vai se trazer o conceito chamado masculinidade tóxica. O que seria essa masculinidade tóxica? Seria uma descrição estreita e repressiva da masculinidade que vai designar a masculinidade como definida pela violência, pelo sexo, pelo status e pela agressão. Coloca-se, então, um ideal de masculinidade onde a força é tudo, enquanto as emoções são uma fraqueza.
sexo e brutalidade são padrões pelos quais os homens são avaliados enquanto traços supostamente femininos que podem variar de vulnerabilidade emocional a simplesmente não serem hipersexuais, vão ser meios pelos quais o status como homem pode ser, o status de homem pode ser removido. Então a gente vai pensar naquele homem que ou ele não fala palavrão, ou ele é educado com as mulheres, com as outras pessoas, ou ele é homossexual, ou ele chora, mostra as suas emoções. E aí, esses homens que têm comportamentos, alguns desses comportamentos, como nós estamos citando aqui como exemplo, eles vão ser vistos socialmente como menos homem. Então, existia e existiu durante muito tempo uma prática de que os próprios pais levavam os seus filhos adolescentes ainda, ou pré-adolescentes, para prostíbulos, para que eles iniciassem a sua vida sexual muito antes de sua maturidade emocional estar pronta. E aquilo se colocava como um status de masculinidade. Então, para ser homem, você precisa se relacionar afetivamente e especialmente sexualmente com muitas mulheres, com zero responsabilidade afetiva, porque se a mulher engravidar, o problema é dela, foi ela que não tomou os devidos cuidados. Se ela engravidar, também o problema é dela, porque a gente só vai conseguir definir quem é a mãe, mas a gente não vai definir quem é o pai. Durante muitos anos, quando não existia o exame de DNA, homens que sabiam e tinham certeza da paternidade, mesmo assim, se recusavam a reconhecer essa paternidade e colocavam em xeque a vida sexual das mulheres, dizendo que elas é que se relacionavam com vários homens, e aí gerava toda uma descredibilidade da palavra daquela mulher. Inclusive, elas eram taxadas socialmente e expulsas e expostas nos ambientes sociais, e a gente muitas vezes não questionava a responsabilidade desse homem. Então, a masculinidade tóxica, ela vai incentivar comportamentos violentos e hipersexuais dos homens, com uma zero responsabilidade, inclusive nas relações que são traçadas ao longo da vida, e também uma autorresponsabilidade pela sua própria saúde e segurança. Como a gente vai ver, essa masculinidade tóxica, ela não vai afetar negativamente apenas as mulheres, mas vai afetar negativamente a própria qualidade de vida dos homens. Tem um áudio aberto. Essa caixa que eu trago para vocês aí é uma caixa chamada Caixa dos Homens, como se coloca esse padrão do que o homem precisa ser para que ele seja tido como homem. Então, um exemplo bem clássico é que para a pessoa ser considerada homem, ela precisa ser heterossexual. E coloca-se, então, como se aquele sujeito que seja homossexual não fosse homem. E isso é muito errado. A pessoa continua sendo homem, continua sendo mulher, independentemente da sua orientação sexual. Coloca-se que os homens necessariamente precisam ser fisicamente fortes, corajosos, aptos, sexualmente experientes, que eles precisam estar sempre prontos para o sexo, uma fala firme, que não pode demonstrar emoções, que ele sabe se defender, não pode chorar, tem que ser trabalhador, provedor, não pode cometer erros, não pode desistir, aguenta o tranco, competitivo, bem-sucedido e dominante em relação à mulher. E aí a gente vê que são padrões que se coloca para os homens. Vocês me ouvem? Eu estou... Ouvimos sim. Ouvi, né? Obrigada, Alane. É que eu coloquei aqui o fone. Deixa eu ver se ele... Pronto, agora. Pode continuar. Vou continuar.
Colocam-se padrões para os homens, como se, para que o sujeito seja homem, ele tenha que atender a todas essas exigências. E aí depois você pega esse sujeito que foi formado nesse formato aí e coloca ele dentro de uma mesma casa com uma mulher que foi educada desde pequena com valores completamente diferentes, e você quer que essa união dê certo. Eu não sei como é que essa receita, no final, a sociedade espera que dê certo, né? Mas tudo bem. Deixa eu passar aqui. A masculinidade tóxica, como a gente falou, ela vai afetar não apenas as mulheres, mas ela vai afetar especialmente os próprios homens. Então, numa pesquisa que foi divulgada no Diário de Pernambuco em 2019, chegou-se à constatação de que 6 em cada 10 vitimados graves no trânsito eram pessoas de 15 a 39 anos e que a maioria, 8 em cada 10, eram homens. A maioria dessas tragédias tem causas conhecidas e passíveis de prevenção, como o respeito às leis do trânsito. Então, é aquela ideia, eu sou homem, eu não preciso usar cinto de segurança, eu sou homem, eu não preciso respeitar limite de velocidade, eu sou homem, eu não preciso respeitar áreas onde precise de silêncio, eu posso escutar o som do meu carro na altura que eu quiser, eu posso beber e dirigir, né? Homem parece que não precisa se proteger e proteger as outras pessoas e da mesma maneira. A masculinidade tóxica pode te matar no hospital. Muitos homens não procuram ajuda médica por achar que não precisam. O câncer de próstata, por exemplo, mata muitos homens no Brasil e no mundo. A estimativa do INCA, por exemplo, para 2016, era de que o Brasil registrasse 61.200 novos casos de câncer de próstata. Então, mais uma vez, a masculinidade tóxica fazendo com que os homens não cuidem da sua saúde. A masculinidade tóxica pode te matar numa briga ou no trabalho. Pode fazer com que homens briguem mais com outros homens, abracem discussões desnecessárias e até se coloquem em risco em determinados ambientes de trabalho, como fábricas. O Brasil é o 4º país com mais mortos em acidentes de trabalho. Quando um eletricista ou um peão de obra pensa, não preciso dessa luva agora, eu faço rápido, ou isso é frescura, meu pai trabalhava sem todas essas coisas e nunca aconteceu nada com ele, ele está colocando a própria vida em risco e mesmo sem perceber, sendo vítima hereditária de conceitos e preconceitos internos. Eu acredito que vocês devem ter casos de pessoas conhecidas que faleceram em acidentes domésticos. Eu tenho um conhecido que ele, durante um dia de chuva, foi consertar uma antena de televisão e ele morreu eletrocutado. Então, esses casos não são casos que estão expostos apenas nas matérias de jornal. Esses casos são reais, acontecem em todos os lugares. Exemplo da masculinidade tóxica também é a política brasileira de direitos reprodutivos, que foca toda a atenção apenas nas mulheres e acaba por afastar os homens não apenas dos seus benefícios, mas de todo um debate que envolve a questão da reprodução. Alguns resultados práticos disso é a desvalorização da paternidade e do cuidado com os filhos, a paternidade como uma obrigação legal, só isso exclusivamente, a propagação da ideia de que a contracepção é responsabilidade exclusiva das mulheres. Então, só nesse slide aqui eu teria diversas observações a trazer para vocês. Em primeiro lugar, os grupos que estudam as masculinidades, que são geralmente conduzidos pelos próprios homens que fazem esse debate que eu estou trazendo para vocês hoje, eles vão chegar à conclusão de que quando a gente impulsiona as nossas crianças a brincarem com brinquedos diferentes, nós também estamos educando para os adultos do futuro. Então, se eu não deixo um menino brincar de boneca ou brincar de cozinha, eu estou dizendo para ele que a responsabilidade com as crianças e a responsabilidade com o trato da casa não é dele. Portanto, se futuramente ele vier a casar ou ele vier a ter filhos, ele vai depositar a responsabilidade pelos filhos
filhos e pela casa exclusivamente na sua companheira. E essa companheira, muitas vezes nos dias atuais, ela também tem uma jornada de trabalho que é tão exaustiva quanto a desse companheiro. Mas, além disso, ela ainda vai ter que ir para uma tripla ou quádrupla jornada de trabalho, porque quando ela chega em casa, ela vai ter que lavar roupa, limpar a casa, cuidar dos filhos, saber se eles fizeram a tarefa, faltar no trabalho para poder levar os filhos no médico, levar os filhos na escola, como se todas essas responsabilidades fossem exclusivas dela, e não uma responsabilidade que é compartilhada por aquele casal. Por isso que eu fiz aquela reflexão lá atrás, da gente pegar e educar os nossos homens dentro de um determinado padrão, educar as nossas mulheres dentro de outro padrão e depois a gente querer que essa relação dê certo. Numa sociedade onde a gente cada vez mais precisa correr, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa se desdobrar, um único vínculo atualmente muitas vezes não é o suficiente para o sustento da casa e para o cuidado dos filhos. E aí esse casal, se esse casal não se entende como partilha dessas obrigações, com certeza essa sobrecarga vai gerar adoecimento físico e mental nas companheiras. Outro lado também é homens que acreditam que ser pai é exclusivamente pagar pensão alimentícia. Então, eles não se sentem parte do processo. A gente sabe que existem exemplos de muitos homens que são presentes, sim, mas, infelizmente, a maioria das mulheres, inclusive, que nós atendemos lá no Centro de Referência da Mulher ou na Secretaria de Políticas para Mulheres, são mulheres que os homens até já estão em outros relacionamentos, com nova companheira, com outros filhos, e eles esquecem os filhos que tiveram do relacionamento anterior e acreditam que ser pai, no máximo, é pagar pensão alimentícia. No máximo, porque tem outros que nem a pensão alimentícia querem pagar. E uma última questão é em relação à contracepção. E, dentro disso, também a responsabilidade com a saúde sexual e reprodutiva. Estão aumentando cada vez mais casos de mulheres infectadas pelo vírus HIV. E essas mulheres são mulheres heterossexuais que estão dentro de relações que, para elas, é uma relação monogâmica, mas que para os seus companheiros não é. Então, esses homens saem de casa, se relacionam com outras pessoas, não usam preservativo, têm forçado cada vez mais relações sem o uso do preservativo, e nisso vão propagando uma cadeia de disseminação de infecções sexualmente transmissíveis. Essa é, infelizmente, uma realidade que precisa chamar a nossa atenção e trazer para a gente a autorresponsabilidade com a saúde individual e coletiva. A violência contra a mulher, ela pode se realizar de diversas formas, tá? Não apenas na sua modalidade mais extrema, que é o feminicídio, mas também de maneiras mais sutis. As piadas e as cantadas em espaço público tão comuns podem ser enquadradas dentro dessas manifestações mais sutis, como efeitos não tão sutis assim, podendo gerar constrangimento e violência psicológica e moral. A gente teve ontem a sanção e a inclusão no Código Penal Brasileiro do crime de violência psicológica. Então, a Lei Maria da Penha, ela já preconiza 5 tipos de violência contra a mulher: violência física, sexual, patrimonial, psicológica e moral. E hoje, no Código Penal, nós temos a previsão expressa da violência psicológica. Portanto, violência contra a mulher não é exclusivamente violência física. As humilhações, os maus tratos, os xingamentos também podem ser enquadrados como violência contra a mulher. O assédio, popularmente conhecido, mas que da maneira mais técnica é conhecido como importunação sexual, também é crime, tá? E nos espaços de trabalho é chamado de assédio sexual. Então, as vantagens de cunho sexual que sejam relacionadas ao trabalho, à relação de trabalho, também é criminosa e deve ser denunciada. Se no ambiente de trabalho isso acontecer, é necessário que o RH seja
comunicado, ou a própria ouvidoria da empresa. E caso o RH ou a ouvidoria não tome nenhuma providência, também devem ser procurado o Ministério Público do Trabalho, porque ele vai ter uma atuação incisiva nesses casos. Então, quando a gente fala sobre a necessidade da reflexão sobre a violência contra as mulheres, a gente não está falando de algo distante, a gente está falando de comportamentos que acontecem no dia a dia. Então, uma coisa que eu sempre gosto de refletir é o seguinte: nós estamos no interior de Pernambuco, em Caruaru, numa cidade que às vezes que esfria à noite, mas durante o dia geralmente é uma cidade quente. E aí você vai andando no meio da rua, é comum a gente ver homens sem camisa. Em nenhum momento a gente acha que esse homem está sem camisa porque ele está pedindo para ser estuprado, e em nenhum momento a gente acha que ele está andando sem camisa porque ele quer pedir cantada. Já uma mulher não pode sentir calor, ela está terminantemente proibida de sentir calor, porque se ela andar com um decote, com uma saia curta, com um short curto, as pessoas vão interpretar que essa roupa curta é um convite. Então, a gente vai perceber comportamentos completamente diferentes de acordo com o sexo da pessoa. Se for um homem, ok, legal, ele simplesmente está atendendo a uma necessidade física do corpo dele, ele está com calor. Se for uma mulher, ela está ali te convidando para praticar uma violência com ela. Então, por isso que a gente mais uma vez fala, precisamos refletir sobre a nossa mentalidade. Numa cultura machista como a nossa, os meninos e homens são educados e socializados acreditando que para ter a atenção de uma garota é necessário ser invasivo, seja com palavras ou gestos, dirigindo-se a ela com expressões muitas vezes agressivas, ou até mesmo tocando nas mulheres sem a sua permissão. Então, não sei se vocês acompanharam um episódio que aconteceu em São Paulo, em que um deputado, ele se aproximou e intencionalmente ele tocou o seio da colega dele. Então, veja, ela estava num espaço público, sendo filmada na frente dos pares, trabalhando, e ela não teve o respeito ao seu corpo garantido. Então, se isso é feito às claras, da maneira como foi feito, imaginam que as mulheres não passam nos espaços públicos e privados todos os dias. Mas, felizmente, há homens que não fazem esse tipo de coisa e que entendem que também é necessário o engajamento deles nas ações pelo fim da violência. Dessa forma, existem várias campanhas, e aí no dia 6 de dezembro a gente tem uma data específica, que é a campanha, que é o dia dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, é o dia 6 de dezembro. Internacionalmente, essa campanha ela é chamada campanha He for She, que é uma campanha da ONU, ou Eles por Elas, também intitulada de Campanha do Laço Branco. Qual é a origem do 6 de dezembro, Campanha do Laço Branco? Foi um ataque que um rapaz no Canadá realizou numa escola, em que ele mandou todos os homens que estavam na sala saírem e assassinou todas as mulheres e depois se suicidou em seguida. Quando a polícia foi fazer a investigação, encontrou na mochila e na casa dele vários textos dele de cunho sexista. O que é o sexismo? O que é a misoginia? A misoginia é o ódio contra as mulheres. Só que essa misoginia, esse ódio, ele não vai se expressar de uma maneira tão agressiva como foi nesse caso no dia a dia. Geralmente, esse ódio contra as mulheres vai se apresentar como eu falei para vocês. Você vê um homem sem camisa, você não diz nada. Você vê uma mulher com